Bem-vindo ao canal Esmenho MD. Hoje vamos falar de diabetes mellitus. Eu pedia para os que ainda não se subscreveram para se subscreverem no canal e acionar o sino das notificações. E para os que já se subscreveram e que estão a ver o vídeo, que coloquem simplesmente um like. Então, hoje vamos falar de diabetes mellitus. E o vídeo de hoje é possível que eu faça essa aula em duas partes. Podemos falar do conceito, diagnóstico e, por fim, no outro vídeo, poderei falar do tratamento. Então, por causa da natureza do tema, o tema é muito longo. Então, vamos falar de diabetes mellitus, conceito, diagnóstico, conceito e diagnóstico. Como uma forma introdutória de diabetes mellitus, o que seria diabetes mellitus? Diabetes mellitus seria uma doença metabólica caracterizada por aumento de níveis de glicose na corrente sanguínea. E no diagnóstico, nós vamos usar aquilo que são exames de sangue, para quê? Para medir aquilo que é a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Não só, poderemos usar também aquilo que é hemoglobina glicosilada. Então, mais para frente vou explicar exatamente o que é isso de hemoglobina glicosiládica e também alguns exames de sangue, que nós vamos usar para diagnosticar a diabetes. E também vamos usar aquilo que é a clínica, Então, aquilo que é o quadro clínico. Então, no quadro clínico, concretamente, vamos falar exatamente daquilo que é excesso da sede, é aumento do débito urinário, aumento a presença de fadiga no paciente e diminuição de peso ou perda de peso e também visão borrada, Então, e por fim, vou fazer um outro vídeo, que vou falar do tratamento de diabetes. Então, indo para aquilo que são as causas, vamos falar concretamente, causas de diabetes. Então, nós temos as causas que são, praticamente, uma doença genética, às vezes, Genética por quê? Porque pode se transmitir daquilo de pais para os filhos, E também temos envolvimento daquilo que são o ambiente, ou mudanças o ambiente. Quando digo ambiente, praticamente é aquilo que é o estilo de vida, O estilo de vida que influencia muito mais. Então, o estilo de vida, qual é? Praticamente um paciente que se alimenta a dieta, que tem aquela dieta rica em gorduras, rica em carboidratos, então praticamente pode desenvolver aquilo que são diabetes. Então, resumindo, a escala genética e alguns fatores ambientais e, por fim, estilo de vida. Então, indo para os sintomas como tal, como nós dissemos, que é aumento daquilo que é a sede, aumento do débito urinário e fadiga, e são os sintomas mais comuns, E complicações, podemos ter complicações cardiovasculares, problemas de coração, do sistema circulatório no geral, e sistema nervoso, concretamente, podemos designar isso como problemas do sistema nervoso, como podemos designar como neuropatias, Neuropatias e retinopatias. Então, o sistema nervoso, então vamos ter algum problema de alguns nervos, Então, poderá se destruir alguns nervos e também teremos aquilo que é retinopatia, que é destruição daquela camada de retina, Então, por muitas das vezes, as pessoas, como eu tinha dito antes, dos sintomas, então o paciente pode apresentar aquilo que é visão borrada, Então, apresentando aquilo que é visão borrada, é praticamente, é porque a pessoa está a desenvolver essa complicação aqui, que é chamada retinopatia. Então, prevenção, como nós falamos das causas, muitas das vezes a prevenção pode ser uma e única. Por exemplo, podemos prevenir
quanto a aquilo que é estilo de vida, né? O estilo de vida tem que mudar um bocadinho o estilo de vida. Não a dieta, né? A tua dieta tem que mudar um pouco, ter uma alimentação saudável e tal, para para poder diminuir aquilo que é o risco, né? De ter ou de ter aquilo que são diabetes. Então, e também tem aquela parte de monitoramento. Então, o paciente é diabético, né? Então, praticamente você tem que monitorar aquilo que é. Porque diabetes não tem cura como tal. Então, o que tem que acontecer? Tem a pessoa, para ter uma vida meio que saudável, então tem que ter um bom monitoramento daquilo que são as quantidades de açúcar ao nível sanguíneo. E educação. Educação é muito importante, né? Para as pessoas tanto que não vivem com diabetes, pior mais para as pessoas que vivem com diabetes, é muito importante para conhecer a patologia, saber como é que pode monitorar, saber como pode reduzir aquilo que é a quantidade de açúcar no, ou seja, saber aquilo que são, né, como pode monitorar, como pode ter uma vida meio que saudável, né, vivendo com diabetes. Então, a educação é muito importante. Então, vamos para aquilo que são os conceitos, né, de diabetes mellitus. Então, conceito de diabetes mellitus. E nesse conceito vamos falar concretamente da classificação de diabetes mellitus. Então, nós sabemos que diabetes mellitus classificam-se em 3 tipos, né? Temos de diabetes de tipo 1. Diabetes de tipo 1, concretamente, é um tipo de diabetes autoimune, né? E que afeta aquilo que é a produção de insulina. Então, e diabetes autoimune significa que as próprias, tipo, existem alguns, por exemplo, alguns anticorpos, né, que vão destruir aquilo que são as próprias células, né, de produção de insulina, ou seja, destrói aquela que é glândula que é pâncreas, né? Então, glândula mista, pâncreas. Então, destruindo o pâncreas, então poderá afetar naquilo que é a produção de insulina. E sabemos que a insulina é aquele hormônio que reduz a quantidade de açúcar no sangue. Então, desse mecanismo pode levar àquilo que é diabetes tipo 1, né? Produção de algumas células, né? Alguns anticorpos que vão destruir a pâncreas e, por consequência, pâncreas para de produzir aquilo que é insulina, levando assim a diabetes de tipo 1. E não, diabetes de tipo 2. Diabetes de tipo 2, o que acontece? Há um problema ao nível do quê? Ao nível das células, né? Ao nível dos tecidos periféricos. Então, esses tecidos periféricos tendo um problema, então não vão poder absorver aquilo que é insulina, ou seja, há uma resistência ao nível dos tecidos periféricos. E também temos aquilo que são diabetes gestacionais. Os diabetes gestacionais geralmente acontece durante a gravidez, né? E desaparece após a criança nascer, né? Então, resumindo, temos 3 tipos de diabetes. Então, vamos falar um bocadinho da fisiopatologia, de como é que acontece as diabetes. Então, para falar um pouco de fisiopatologia, nós vamos nos cingir um bocadinho em 2 tipos de diabetes. Quais são esses tipos de diabetes? Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Então, diabetes tipo 1. Vamos começar com o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 são aquelas diabetes que geralmente praticamente diabetes tipo 1 não, o paciente acaba não acontece acontece principalmente logo nas crianças, né? E como eu tinha dito anteriormente, são diabetes autoimunes, né? Em que existem alguns anticorpos que destroem aquilo que são as próprias
para as células pancreáticas, né? Então, esse diabetes tipo 1, e logo, quando destrói logo aquilo que são as células pancreáticas, poderá evoluir imediatamente para aquilo que são as complicações. Então, de diabetes tipo 2 é meio que tem um desenvolvimento meio que assim, gradual, né? Que primeiro passa de um paciente, né? Um paciente passa primeiro para daquela fase de pré-diabéticos, né? Porque tem muito a ver já com o estilo de vida e, né? O ambiente. Então, primeiro passa a ser de um desenvolvimento gradual. Primeiro passa a ser um paciente pré-diabético, depois que evolui para as complicações. Vamos perceber que os dois tipos de diabetes evoluem para as complicações. Mas de diabetes de tipo 1, simplesmente acontece e rapidamente evolui para a complicação, né? Podemos ver aqui. E diabetes de tipo 2, ou seja, evolui logo o tratamento para complicação, diabetes de tipo 1. Enquanto diabetes de tipo 2, primeiro passa de uma fase pré-diabético, né? Depois evolui para complicação. Então, vamos para sintomas mais comuns de diabetes. Sintomas mais comuns, né, de diabetes. Então, como nós tínhamos dito, começamos com fadiga. Então, existe uma fadiga persistente. Uma fadiga persistente que praticamente não melhora com o sono. Por exemplo, o paciente aí começa a ter um cansaço excessivo, e o paciente vai se deitar e o paciente acaba, mesmo assim, não recupera do seu cansaço. Então, já podemos suspeitar, né, um dos fatores, né, um dos sinais, né, que nos ajuda a suspeitar aquilo que são diabetes. Não só, mas esse sinal tem que estar aliado ao quê? Tem que estar aliado ao quê? Tem que estar aliado a aquilo que é sede excessiva, né? Sede excessiva, e também tem que estar aliada àquilo que é frequência urinária aumentada, ou seja, tem que estar aliado àquilo que é poliúria, né? Aumento de, ou seja, tem que estar aumentado por aquilo que é sede excessiva, poliúria, e a fadiga tem que estar aliada a sede excessiva, poliúria e o que? Visão borrada, né? E muitas das vezes acontece perda de peso, o paciente perde peso. E perde o peso com aquilo que é aumento de apetite, ou seja, perde o peso, mas comendo muito. Também é um dos sinais, né? Então, são por aí alguns sinais. Nós temos sede excessiva, aumento do débito urinário e fadiga, né? Que mesmo deitando não recupera da fadiga, visão borrada. Temos também feridas que não se cicatrizam, e também temos aquilo que é perda de peso, né? Como sinais de diabetes, alguns sinais de diabetes. Então, só para resumirmos, então temos praticamente esses 6 sinais, né? O paciente que apresenta esses 6 sinais. Vamos repetir. Excesso da sede. O paciente bebe muita água. Então, temos frequência urinária, né? O paciente urina muito. A frequência urinária aumentada. O paciente urina muito. Temos fadiga excessiva, né? Que não melhora mesmo deitando. Temos aquilo que é visão borrada, né? Uma visão assim, meio que desfocada, assim, borrada. E temos aquilo que é ferida que não cicatriza, né? É um dos sinais também. Temos aquilo que é em perda de peso, apesar do paciente estar a consumir muita comida, a comer muito. E vamos concretamente já para o diagnóstico de diabetes. Então, para diagnosticarmos diabetes, vamos nos basear nesses 6, né, parâmetros.
onde, primeiro vamos falar de aquilo que é glicemia de jejum. Glicemia de jejum, o que acontece? Nós vamos medir as cifras de glicemia de um paciente após 8 horas de jejum, né? Se estiver alterado, então vai nos dar um indicativo, né, do paciente diabético. Então, e vamos também ter aquilo que é teste de tolerância oral à glicose. Teste de tolerância oral à glicose, onde nós vamos dar uma quantidade de 70 gramas, né, 75 gramas, né, de glicose a um paciente, e vamos medir as cifras, vamos medir a quantidade de a glicemia, né? Então, para vermos se estiver alterado, então aí também um dos indicativos de diabetes. Então, temos aquilo que é hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada é uma quantidade, né? Como disse anteriormente, falaria um bocadinho de hemoglobina glicosilada. O que seria? À medida que o paciente tem aquilo que é excesso de glicemia ao nível da corrente sanguínea, então essa glicemia, o açúcar ao nível da corrente sanguínea, pode afetar ou ancorar-se naquilo que são as hemácias. Então, ancorando-se aquilo que são as hemácias, nós vamos medir a quantidade das hemácias, né? A quantidade das hemácias que tem lá e foram ancoradas por essa glicemia. Então, medindo a quantidade de hemácias que foram ancoradas por essa glicemia, então vai nos dar um indicativo, vai nos fazer, é um indicativo que pode nos fazer suspeita, aliás, pode nos confirmar aquilo que é diabetes mellitus. E também temos os sintomas, né? Quadro clínico, como falamos anteriormente, excesso de sede e também débito urinário e fadiga. E também temos aquilo que são exames físicos, né? Onde nós vamos avaliar aquilo que são as complicações no geral. Exame físico. Então, vamos ver aquelas complicações que nós vimos, né? E praticamente, essas complicações, vamos ver. Por exemplo, se o paciente apresenta uma visão borrada, vamos perceber que é retinopatia. Por exemplo, o paciente apresenta aquilo que é falta de sensibilidade ou ao nível dos membros e tal, ou chama-se, por exemplo, pode apresentar formigueira, né? Ao nível dos membros e tal. Então, aí sim também pode nos fazer suspeitar daquilo que é diabetes. Não só, e também se o paciente apresenta aquilo que é dor, né? Aqui na região lombar, então também pode nos fazer pensar naquilo que é uma complicação de diabetes. Vamos falar de problemas renais, né? Chama-se glomerulopatias. E também vamos falar um pouco da história, história familiar. Essa história familiar, como eu disse, que diabetes em algum momento tem um caráter hereditário. Então, vamos ver se tem pai, filho, aliás, tem pai, mãe diabético. Então, isso pode, sim, se tem pai, mãe diabético, isso também pode nos levar a pensar que o paciente pode desenvolver diabetes. Então, como disse, tem testes laboratoriais para diagnóstico. Nós mencionamos alguns testes laboratoriais. Então, concretamente, que é baseada em análise do sangue, né? Então, temos a glicemia. Glicemia que é dosificar aquilo que é a quantidade de glicose ao nível da corrente sanguínea, né? E temos aquilo que é hemoglobina glicosilada. Então, a hemoglobina glicosilada é praticamente glicosilada e é medir aquela quantidade de hemácias, né, que estão lá ancoradas com aquilo que é a glicemia ou diabetes e estão ancoradas com a glicose. E temos aquilo que é teste oral de tolerância à glicose, né? Vamos avaliar aquilo que é
a responsividade do paciente a uma certa quantidade de glicemia. E temos aquilo que são medirmos, podemos medir aquilo que são a quantidade de corpos cetônicos que existe a nível da urina, e temos aquilo que é perfil lipídico, que é análise de quantidade de colesterol, análise do colesterol, né, e de trigliceraldeídos, ou seja, nível de trigliceraldeídos. E como nós dizemos, para o diagnóstico laboratorial medirmos a quantidade de açúcar no sangue, medirmos aquilo que é hemoglobina glicosiládica, fazermos aquilo que é o teste oral à glicemia, medir o corpo cetônico ao nível da corrente sanguínea, ao nível da urina, corpo cetônico ao nível da urina, e fazermos aquilo que é a análise de colesterol ou de trigliceraldeídos, né, o nível de trigliceraldeídos. Então, temos aquilo que é a clínica, né, como estávamos a representar. A clínica como tal, né, temos esses 6, né, temos esses 6 pontos. Praticamente começamos com aquilo que é começamos com aquilo que são sintomas. Então, e os sintomas incluem aquilo que é febre e fadiga. Então, aquele cansaço que mesmo o paciente deitando não melhora. Depois vamos para aquilo que são as complicações, né? Depois evolui. Mas isso que evolui rapidamente para as complicações são diabetes de tipo 1, como explicava lá na fisiopatologia. E diabetes, quando as complicações, né? E podemos ter 2 tipos de complicações. Complicações que acontecem em pouco tempo, ou seja, complicações agudas, e podemos ter complicações crônicas, né? Mas é importante saber que nessas complicações, para os pacientes de diabetes tipo 1, evolui rapidamente para complicações. Então, mas dessas complicações, primeiro passam de complicações agudas, depois que evolui para aquilo que são complicações crônicas. E temos diagnóstico. Diagnóstico envolve aquilo que são testes de sangue, né? Testes de sangue, como eu falei anteriormente, alguns testes, né? Testes de sangue e testes laboratoriais. Nesses testes laboratoriais inclui teste de sangue, teste de urina e teste de perfil lipídico, né? E também temos aquilo que é o tratamento. E o tratamento usualmente envolve aquilo que são medicamentos, e esses medicamentos são medicamentos orais, em algum momento é medicamento injetável. Medicamento injetável, vamos falar concretamente de insulina. Depois temos aquela parte de monitoramento. Então vamos monitorar aquilo que é a quantidade de açúcar no sangue, e é que sempre vamos medir a quantidade de açúcar no sangue. Um paciente diabético é necessário que sempre meçamos aquilo que é a quantidade de açúcar no sangue. E temos aquilo que é a educação, né? Então o paciente tem que estar bem educado, saber o que comer, quanto comer, e porque senão praticamente, se não tem uma boa educação nessa parte do monitoramento, pode vir a falhar. Então temos aquilo que é as complicações agudas de diabetes. Então, temos aquilo que complicações agudas de diabetes. As complicações agudas de diabetes, é importante saber que temos a cetoacidose diabética. E cetoacidose diabética, claramente é um desbalanço, né? E desbalanço ou um distúrbio hidroeletrolítico, né? Que, aliás, é um distúrbio, né? Sim, não é exatamente hidroeletrolítico, mas é um distúrbio, né? Severo, né? Que caracteriza-se por nós sabemos é cetoacidose diabética. Então, ela tem um corpo cetônico. O corpo cetônico tem um caráter mais ácido, né?
Então, pode reduzir aquilo que é o pH, né? Tornando o pH mais baixo. Então, em algumas outras palavras, podemos dizer que é um distúrbio que tem a ver um bocadinho com componente hidroeletrolítico, mas depois vamos para hiperesmolar, ou seja, a complicação coma hiperesmolar ou síndrome hiperesmolar hiperglicêmico. Então, síndrome hiperesmolar hiperglicêmico é um estado concretamente de desidratação e de hiperglicemia, mas que não tem aquilo que é cetoacidose, que não seja, não tem aquela componente, não tem os corpos cetônicos, né, ao nível da corrente sanguínea. E temos também uma das complicações hipoglicemia, que acontece muitas das vezes por causa de reduzir aquilo que é a quantidade de açúcar no sangue pelos próprios medicamentos, né, a própria insulina que é administrada, muitas das vezes pela própria insulina, então que é administrada nesse paciente. E temos infecções, né, que fazem parte daquilo que são complicações agudas de diabetes. Então, quais são essas complicações? Temos cetoacidose diabética, temos coma hiperesmolar, síndrome de coma hiperesmolar hiperglicêmico, né? Temos hipoglicemia, né? Temos infecções severas. Então, indo para as complicações, essas complicações crônicas de diabetes, das complicações crônicas de diabetes, vamos falar, de que acontece a longo prazo, né? E geralmente essas complicações crônicas de diabetes acontecem para os diabetes de tipo 2, né? Porque tem um percurso um pouco assim gradual, enquanto o diabetes tipo 1 é muito brusco, né? Então, diabetes de tipo 2, então, quais são essas complicações? Temos retinopatia, que geralmente, como tenho dito, lesiona aquilo que é o nervo, ou seja, lesiona aquilo que, podemos dizer que lesiona o nervo óptico, mas muito mais lesiona aquilo que é a retina. Então temos a neuropatia e temos, né, temos antes de neuropatia, temos a nefropatia, que é a lesão, como já disse anteriormente, lesão daquilo que é os glomérulos renais, ou seja, o rim, que depois levar para uma insuficiência renal. Temos neuropatia, né, que lesiona que são alguns nervos e tal. Temos e também aquilo que é doenças cardiovasculares, né? Tem aquilo que são doenças cardiovasculares. Então, nosso vídeo praticamente termina por aqui. Gratos pela atenção dispensada, né? E próximo vídeo vou falar um bocadinho daquilo que é o tratamento de diabetes, né? Vou falar do tratamento de diabetes e então gratos pela atenção dispensada. Peço que coloquem o like no vídeo e se subscrevam, né? Os que ainda não se subscreveram. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.